Estamos começando mais uma live da Inova Academia. Primeiramente, queria dar as boas-vindas a todos que estão com a gente mais uma vez nessa quarta-feira. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, inclusive muito requisitado aí pelos nossos alunos, colegas, que é a conexão ODBC de um banco de dados Progress. Parece simples, mas tem uma série de requisitos, uma série de propostas que precisam ser preenchidas para que isso funcione da forma adequada e funcione com segurança. Então, hoje, a gente vai falar de boas práticas, quais são os passos a passo, né? Ou quais são os passos a passo para serem estabelecidos para que isso aconteça de forma segura e de forma tranquila. Então, vamos, né, dar um pequeno passo e entender um pouquinho de como funciona, né, uma conexão via ODBC. Então, falando um pouquinho, né, da ODBC, por que isso, por que aquilo. Bom, para quem não conhece, né, o lado Progress, né, o banco de dados Progress ele é compatível com um banco de dados, né, com SQL Server. Ou seja, o que é compatível com SQL Server? Ele permite que eu tenha uma conexão, né, exclusiva SQL Server. Então, para quem lembra aí da época do JBoss, alguns bancos, como Foundation, por exemplo, eu tinha dois brokers. Eu tinha um broker SQL Server e um broker Progress 4GL. Por que isso, né? Porque como tinha muita requisição, muito acesso ao Banco Foundation para autenticação, login, carregar menu e uma série de requisições iniciais, por boa prática, né, criou-se um broker exclusivo para fazer gerenciamento das conexões do SQL. E isso é um passo importante dentro do Progress, que a gente vai falar um pouco, porque o Progress ele possui uma gestão exclusiva para acesso SQL Server. Isso tem um ponto que, de certa forma, gera uma dificuldade e uma necessidade de gestão adicional. Então, muitas me perguntam, André, vale a pena utilizar JDBC, ODBC, dentro do banco de dados Progress, com o banco de dados Progress? Olha, eu muito sendo assim, muito sinceramente, assim, só vale a pena eu conectar um banco de dados Progress hoje num banco SQL Server ou via JDBC, né, que muitos usam aí no Java, no DB e em alguns outros conectores, ou no próprio, às vezes, PHP, no C Sharp, dá para fazer a conexão usando um drive aí exclusivo do Progress. Não recomendo hoje, né, usar o banco de dados Progress com o DBC. Por três motivos, tá? Porque simplesmente o DBC já está ultrapassado, já é algo que está quase em desuso, ainda te usa por questão de manter a formalidade. A ODBC, ela tem problemas com lock, com travamento de registros. Então, assim, vou usar via ODBC? Eu recomendo no máximo que seja utilizado para consulta. Para inserção, update, create de dados, eu não recomendo. Por questão de segurança, por questão de qualidade dos dados, questão de travamento de registro, uma série de problemas aí que a gente pode ter com a conexão ADVC. Eu preciso só fazer uma consulta, preciso só fazer um check, só integrar os dados. Dá para usar o DBC? Dá para usar o DBC. Vou ter que fazer criação de registro, vou ter que fazer update, vou ter que fazer delete. Usando o DBC? Não recomendo, ok? Para algumas consultas, legal. André, mas se eu não tenho usar o DBC, o que eu tenho que utilizar? É o que a gente já está falando o tempo todo aí na nova academia, na nossa live. Hoje, né, as melhores práticas para mim usar o DBC, uma conexão com o banco de dados Progress, é usar a API REST, né? Hoje é muito simples com a API REST, tanto dentro do padrão DataSul, ou eu usar uma API REST nativa Progress, né, que é o tema do nosso próximo treinamento. Então, hoje, né, eu recomendo que você crie uma API, que você faça isso, né, de uma forma mais segura, de uma forma mais estruturada, não faça conexão direta usando a DBC. Em casos exclusivos, que eu preciso ler uma informação, preciso conectar, integrar algum sistema, pode ser feito em ODBC. Em casos específicos, tá?
Dentro de um outro padrão, existe também que usa a mesma metodologia, o mesmo drive, o mesmo processo. Tem-se a questão JDBC, que era utilizada pelo Tom, inclusive pelo JBoss, né, lá na versão antiga do DataSul, pelo JBoss. Da mesma forma, em aplicações Java, outras aplicações podem usar o JDBC. Qual que é o problema do ODBC e o JDBC? Eu tenho que ter uma gestão de acesso, uma gestão de privilégios, eu tenho uma gestão exclusiva para o meu processo ODBC. E é legal, né? Porque dentro do próprio as tabelas tables do Progress, você pode criar BIOS, pode criar Storage Procedures, dá para criar objetos igual se cria no SQL Server. Eu já utilizei isso. Mas qual que é o ruim disso tudo? Se você não tiver isso muito bem documentado, se você não tiver uma pessoa que conhece muito bem isso, quando você for migrar de versão, quando for trabalhar com processo de migração, você vai ter problemas, com esses objetos. Então, é possível trabalhar com objetos SQL Server no banco de dados Progress? É possível, mas eu tenho que ter um processo muito bem claro, muito bem definido e muito bem documentado. Repetindo, eu não recomendo usar inserção, alteração ou exclusão de dados via ODBC. André, por que isso? Tem vários motivos muito claros. Primeiro motivo, quando eu faço um insert, ou um update, ou um delete via ODBC, qualquer trigger do banco de dados não é disparado. Então, André, é isso mesmo? Está me falando que qualquer trigger do banco de dados, seja do banco de dados DataSul, seja do banco de dados específico, ele não é disparado? É isso mesmo, tá? Então, as triggers do banco de dados não são disparadas quando eu faço um update via SQL Server. Ah, André, mas então e aí como é que eu faço isso? Tem solução que eu posso fazer uma criação de trigger usando um processo via JDBC e replicar as triggers do banco, as triggers Progress para o SQL Server. Só que isso dá muito trabalho, a gestão é complicada, você vai ter uma série de problemas depois para fazer a gestão disso. Principalmente se for migrar de versão, quando você for migrar, principalmente de versão do Progress 11 para o 12, do 12 para o 13, está vendo o 13 em breve, já tem o Progress 13 aí, já tem, né, já tem bastante coisa aí sendo liberada pela Progress do Progress 13, vai vir uma versão mais estável, versão nova, com novos recursos, com novas features e mais as questões de bugs, uma série de coisas novas. Então, isso, toda vez que eu vou migrar de versão, é dor de cabeça na certa. Isso eu falo que eu já participei por isso, já tive experiência, eu já criei muito objeto dentro do próprio Progress, e toda vez que vai dar migrar de versão, é problema, aí é problema de permissão, é problema que a query não funciona, é problema de pau de objeto, é problema da Systable, porque quando migra o banco, as Systables não são migradas, né? Tudo aquilo que você criou, tudo aqueles componentes, todas as permissões, todo aquele processo de manutenção que você preparou no banco anterior não é migrado. O que vai acontecer? Se você já não tiver esses scripts pronto, se você já não tiver tudo isso claro, documentado e bem definido, você vai esquecer de fazer isso na migração ou algum processo de conversão do seu banco de dados e você vai ter problema na certa. E o grande risco hoje, qualquer alteração via ODBC, além de ter problema de lock de registro, de travamento de registro e ficar ali de forma indefinida dentro do banco, você não conseguir derrubar, esse registro já teve casos de ficar presa a conexão de ODBC, você vai lá no Promon, via Promon, você dá um desconect e você não consegue desconectar. Isso já aconteceu várias vezes. O usuário está com o usuário em lock e você não consegue desconectar. O usuário fica lá, você dá desconnect. Aí você tem que fazer um processo de force, ou às vezes você precisa até derrubar o banco para você matar a conexão. Já aconteceu isso, né? Já aconteceu. Às vezes você tem que dar algum processo de force ali para derrubar o usuário, às vezes nem forçando você consegue. Então, em função aí, em detrimento do processo de está quase descontinuando, né, o acesso, né, o suporte via o DBC, é algo que está morrendo, em breve acho que talvez nem tenha mais suporte via o DBC ao Progress. É, então isso está cada vez mais complicado, mais complexo. Então, gente, anotem isso daí, coisa importante. Não é indicado fazer alteração de dados via o DBC, ok?
Já falei os motivos e o principal deles é isso que eu falei: lock, usuários travados no banco, travamento de registro do próprio banco para transações do meu próprio banco de dados. Isso é importante. Eu estou travando lá a tabela de faturamento porque eu estou dando um select de forma errada via DBC. E esse select deixou o usuário preso. Parei o faturamento. Parei a produção porque eu dei um select na tabela de produção. Mas o select gera lock, né? Gera. O select gera lock, tá? Hoje, inclusive, eu resolvi até a dúvida de um aluno. Que ele estava com esse problema, inclusive, aí eu especifiquei para ele que tem que usar em todo o select, para ele não ter esse problema, usando o DBC, tem que usar o if no lock, né? O if no lock. Então, você tem a forma de resolver isso. Mas se a pessoa não colocar o if no lock, se o cara usa uma ferramenta lá que é do Java, uma ferramenta que às vezes é do Entity, às vezes é uma ferramenta lá é, do próprio PHP, que é o do Laravel, ou seja, outros conectores de banco de dados, ele não coloca o if no log, ou BI, ou conector do próprio DB River, enfim, N conectores que vai conectar com o banco de dados e vai, mesmo com select, vai executar, vai gerar log nos seus registros, vai travar a sua aplicação, vai gerar lentidão, principalmente lentidão, tá? Eu tinha um problema num cliente que o ambiente estava extremamente lento e ele não entendia porque o ambiente estava lento. Eu falei, porque você está fazendo a conexão do BI direto via o DBC direto com o banco de dados Progress. Isso não pode, é má prática. Vai utilizar, vai criar um banco de dados Progress, vou criar um SQL, eu quero ter os dados do meu SQL Server, quero ter os dados do meu BI, uso o Data Warehouse, é boa prática, né? Gera um banco de dados SQL, pode usar até o mesmo conceito da live anterior que a gente falou para vocês, assim, conectar um banco SQL Server via o DBC e fazer a inserção via Progress. Aí tudo bem, aí é válido. Ao contrário, não. Ao contrário, não, né? Eu conecto o banco de dados SQL, faço o processo de conexão, faço a inserção via ODBC. Funciona? Funciona. É claro, o ideal era usar o Data Direct, era usar o Data Server, usar outra licença do Progress para fazer isso. Mas o ODBC ainda funciona com o SQL Server, né? Com o banco de dados Progress, não. Ah, André, mas é JDBC, você tem problemas aí? Tem. O DBC ou JDBC, esse problema de lock, de não disparar trigger, você vai ter problema com qualquer drive. Então tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Principalmente que as triggers não são disparadas, né? Então, se você tem uma trigger lá que você valida, por exemplo, que um registro filho não pode ser deletado, uma trigger que propaga uma atualização de um registro, uma trigger que vai atualizar uma tabela complementar, enfim, qualquer validação, qualquer regra de negócio que tiver em triggers, toda vez que você faz um acesso via ODBC ou via JDBC, isso não acontece, a trigger não é disparada, beleza? Então, só essa dica aí já é uma dica que vocês têm que anotar aí no caderninho de vocês e levar isso para vocês. Então, tem que ter isso muito bem claro e muito bem definido. Bom, muito bem. Mas, né, mesmo assim ainda, né, dentro das organizações, dentro das empresas, muitos ainda têm a necessidade de conectar ainda, né, o Banco Progress via o DBC, porque integra alguma plataforma aí, um portalzinho, às vezes tem um portal que desenvolveu lá em Java, tem um portalzinho que fez em PHP, ou no próprio C Sharp, então precisa ainda fazer a conexão via o DBC. Ah, André, vou construir um portal hoje, do zero, aplicação nova. Eu vou fazer isso? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Cria uma API REST. É simples, é fácil criar uma API REST, principalmente no produto da DataSul hoje. É muito simples, né? Você que seguir nosso manual lá, nosso treinamento está lá na Nova Academia, é muito fácil criar uma API REST. É só fazer o passo a passo ali, pegar o template, salvar como, criar uma API REST, conecta via REST a API hoje. Então, o DBC em casos muito específicos. Não é boa prática. Isso, a longo prazo, não faz bem. Você vai ter problemas no futuro. Isso é fato, tá? Isso é fato. É fato comprovado. Inclusive em clientes hoje que já tem aplicações grandes em Java, já tem aplicações grandes, às vezes, em PHP, já tem aplicações grandes usando o DBC, o JDBC, e tem problema de lentidão, problema de lock de registro, travamento de usuário, uma série de problemas aí com o ambiente Progress. Então, fica a dica, tá? Vou fazer somente consulta? Ótimo. E lembrando que qualquer consulta eu tenho que garantir que eu uso o if no lock, tá?
O if no lock no select garante o seguinte, que ele não vai gerar o bloqueio de registro, ou ficar guardando um registro que está inscrito, o registro está em leitura, e não vai travar o seu banco de dados. Não vai travar, gerar lock de conexão no seu ambiente. Tá bom? Então, a dica primeira é essa. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho na prática, né? Quais são os requisitos para mim criar um ODBC? Então, comece desde lá a implementação do banco, da segurança, do usuário. Vamos ver isso agora de uma maneira simples, e um passo a passo bem tranquilo aí para vocês entenderem alguns requisitos que vocês não seguirem, também vocês vão ter problema, vocês vão bater cabeça e não vão conseguir atingir a meta, que é gerar um processo de conexão tranquilo. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou dar um share screen. Vou compartilhar aqui minha tela 1. Bom, pessoal, primeira coisa quando eu vou começar a criar uma conexão ao DBC. Primeiro fato importantíssimo que eu tenho que saber é o seguinte, né? Primeiro eu tenho que saber meus dados de conexão. Então a gente vai usar aqui hoje, né, nosso banco de dados treino. Eu estou aqui no meu Open Explorer, tem um banco de dados treino. Isso aqui é outra coisa importante. A primeira pergunta que eu tenho que fazer: o meu banco de dados, ele tem um broker SQL Server? Como que eu sei isso? Se eu tiver aqui no Executive Export vai aparecer duas portas, né? Vai ter a porta primeira, que é sempre a porta 4GL, e uma porta secundária, que é a porta SQL. Se eu tiver uma porta SQL, eu tenho que sempre conectar com a porta SQL. André, eu tenho que criar sempre um broker SQL? Só se eu tiver muita conexão, se eu tiver um acesso muito grande de request no Progress, é ideal que você tenha um broker exclusivo SQL Server. Lembrando que você vai consumir mais licenças do seu DB, do seu 200 Enterprise e banco de dados. E você tem que reservar conexões SQL Server para o broker SQL Server. Quando você trabalha com um broker múltiplo, que trabalha tanto com SQL Server, tanto com a conexão Progress, você tem um ganho que os brokers são compartilhados. Tu não precisa reservar licença, né? Tu precisa reservar a licença para o SQL Server. Então, eu tenho que ter um cuidado aí com o licenciamento, porque às vezes, André falou lá na live que é só criar um broker SQL Server, que aí minha aplicação vai conectar, vou melhorar a performance da minha aplicação, os blocos vão reduzir, vai ficar tudo melhor. Vai ficar tudo melhor, mas eu não posso simplesmente ficar aqui e criar um broker se eu não tiver as licenças, for devidamente licenciado, né? Lembrando que se eu colocar, por exemplo, 10 conexões num broker SQL Server, são 10 licenças a mais que eu tenho que ter no meu ambiente, ou reduzir 10 das conexões Progress. Então, tem que ter esse pequeno cuidado para depois não levar um tiro no pé com a auditoria, ok? Bom, esse é um ponto. Então, primeiramente, quando eu fazer minha conexão, eu tenho que ter, né? Eu tenho que conectar meu banco, eu tenho que ver a porta, tenho que mapear a porta, eu tenho que saber qual porta eu vou colocar. Então, por que que eu mostrei aqui? Porque se você olhar no seu PF, normalmente, você vai ver sempre a porta 4GL, né? A porta 4GL. Então, se você tiver uma porta, uma conexão com a Progress SQL, né? Uma conexão SQL Server, não é a mesma porta do PF. Você só vai saber disso olhando, né? Olhando na plataforma, né? Então, como eu vou saber disso? Só olhando aqui no Open Explorer. Então, eu vim aqui, né? Vamos voltar aqui para quem quer saber como é que chega aqui, né? Vou voltar aqui na login, vou logar no meu Open Explorer, né? E aqui, né? Dentro do meu banco. André, mas por que que você está vendo aqui no Open Explorer? Aqui no meu ambiente, eu não tenho os bancos no Open Explorer, porque a pessoa que configurou o seu banco aí subiu o seu banco via script, né? Inclusive, eu não recomendo. O banco aqui tem uma maior gestão, tem monitoramento, tem uma série de questões aqui quando você conecta o banco via Open Explorer. Bom, essa é outra questão, não é a live de hoje. Mas, de qualquer forma, né, eu tenho aqui meu banco, eu vou clicar aqui nele e eu vou, né, clicar para detalhar, né? Quando eu detalho, quando eu clico ali, ele já detalha. Então, ó, minha porta que eu tenho Active Port só sei que eu tenho um 50, ou seja, só tem a porta é, só tem a porta Progress porque só tem uma única porta. Se tivesse uma porta aqui, tá vírgula, 51, 51, 50, 52, eu saberia que teria uma porta que seria exclusiva SQL Server. Então, primeira dica é essa. Segunda dica, né? Eu tenho que ter um usuário para conectar na minha ODBC. Pessoal,
jamais use o usuário sysprograms, né? Para quem viu nossa live de segurança, eu expliquei lá a questão de gestão da segurança, de definir o administrador, remover o acesso do usuário branco, definir as permissões do banco. Falei tudo isso na nossa live, que a gente falou de segurança do ambiente programs. Nós falamos tudo isso. Então jamais, né, eu vou utilizar o usuário sysprogramms, o usuário administrador. Eu vou conectar com uma questão via ODBC, eu tenho que sempre usar um usuário que tenha limitações, usuário limitado, isso é importantíssimo. Então, como é que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que vir aqui no. Vou liberar uma conexão ODBC no meu banco. Primeiro que eu tenho que fazer, eu tenho que verificar se eu tenho um usuário já criado aqui no Data Administrator. Se eu não tiver, você tem que criar. É muito simples. Vem aqui em Admin, Edit User List, né, em Security, Edit User List. Então, veja que aqui eu já criei um usuário chamado Inova, e chamei o username Inova Academia, né? Aqui é importante, quando eu crio um usuário, eu posso dizer o seguinte, ser SQL only. O que é SQL? Somente SQL. Somente SQL, eu posso criar um usuário e dizer que ele conecta somente via ODBC ou via JDBC. Nesse caso aqui, não precisa, eu posso deixar ambos, por quê? Ele vai conectar tanto no banco de dados, no broker 4GL, como também no broker SQL Server, ok? Então, ponto importante. Então, primeiro tem que criar um usuário, né? Lembrando que eu já defini a senha, redefini minha senha desses programs aqui, e eu tenho que conectar, né? Criar um usuário para conexão. Até aqui tudo bem, é um processo natural, muito tranquilo, e tem que colocar um usuário, uma senha. Feito isso, vou dar OK, né? Não tem nenhum segredo, né? Então, muito simples, sem nenhum mistério. Bom, mas isso aqui não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Então, qual que é o X, o ponto importante? Criei o usuário. Ah, André, já criei o usuário, então o cara já vai conseguir conectar no meu banco de dados, vai conseguir fazer tudo. Aí tem duas questões extremamente importantes. Se você não fez nada de segurança, se você não fez nenhum passo de segurança, igual a gente falou lá no anterior, possivelmente você vai conseguir conectar com esse usuário. Porém, se você executou qualquer passo de segurança, você precisa estabelecer permissão para o seu usuário. Isso é uma boa prática. Como eu falei para você, já não vai usar um administrador. Eu não posso usar um sysprograms. Então, eu tenho que criar um usuário novo e estabelecer quais as permissões esse usuário vai ter acesso. Isso aí é extremamente importante eu fazer isso. Então, como que eu faço isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês, dentro do ProEM, vou mostrar um passo a passo aqui, eu tenho um utilitário, né? Que é o SQL-ESP. O que é o SQL-ESP? Um utilitário SQL Server para você gerenciar criação de views, dar permissões, fazer grant, fazer revoke, criar usuário, pode criar usuário. Você pode fazer toda e qualquer manipulação dos seus objetos SQL Server através do SQL-ESP. Então, como é que eu faço isso, né? Então, o SQL-ESP, você pode simplesmente abrir o ProEnv, né? Você pode abrir o ProEnv. Aqui é o ProEnv da versão do Progress que você está utilizando. Vou abrir meu ProEnv. E você tem que sempre conectar, né? Num banco de dados. Então, o SQL-ESP tem uma sintaxe que é padrão, né? Tem faca, algumas facas da TOTS, né, que fala sobre isso, porque na época do JBoss a gente tinha muito problema com permissão, tinha muito problema com acesso às tabelas via JDBC, porque não tinha permissão, não conseguia acessar, não conseguia fazer select. Então, às vezes o JBoss não subia, principalmente quando você instalava uma versão nova, porque não tinha acesso às tabelas do Foundation, tabela de segurança, de usuário, de menu, isso tinha muito problema. Então, a TOTS tem alguns Kbase que dá aí uma direção sobre esse comando, mas é muito simples, tá? A sintaxe é ls, aí eu coloco "-db", né? Eu tenho que saber qual é o nome do meu banco. O nome do banco, pessoal, tem uma dica, é o mesmo nome que eu uso para conectar aqui no meu PF, tá? Então, eu tenho aqui meu PF, eu tenho um PF conexão, ó, meu banco chama treino, né? Então, vou pegar aqui, ó, colocar treino. Eu tenho que colocar o servidor, né? No meu caso aqui, meu servidor chama Zeus.
chama Zeus, eu tenho que colocar o menos S, que é a porta, né? Qual que é a porta, né? A porta é aquilo que a gente conversou agora. Se eu tivesse uma porta SQL, eu tinha que descobrir qual que era a porta SQL Server. Nesse caso, não. A mesma porta SQL é a mesma porta 4GL. Então, a porta é 5150. Vou usar aqui ó, meu parâmetro S5150. E agora eu tenho que colocar meu menos user. Lembrando que para mim fazer essa manutenção, eu tenho que logar com o usuário administrador, né? Esse usuário administrador tem que ser ou sysprograms ou algum outro usuário, tá? Algum outro usuário. Então, eu posso, né? Eu posso eleger outro usuário, né? Como DBA, como eu posso também, né? Fazer aí uma é, uma permissão mais definida, mais como é que fala? Delineada para aquele processo. Como que eu estou falando isso? O que que eu quero dizer com isso? Se eu vou ter um usuário que ele vai somente conectar no meu banco de dados, somente conectar, eu vou dar qual permissão para ele? Vou dar permissão somente de select. Eu não vou dar permissão de update, eu não vou dar permissão de create, muito menos de delete. Por quê? Porque o risco é muito alto. Se o cara executa um delete sem where, mal executado, gerado por algum drive, por algum processo de geração de query, um DB da vida, o cara faz um delete mal feito, ele faz um estrago no seu banco de dados. Então tem que ter muito cuidado quando eu libero uma conexão externa, principalmente via SQL Server, o que eu vou dar. Por que eu tenho esse cuidado em dobro? Já falei o motivo. Primeiro, que ele não valida trigger. Então, o que eu estou falando? Estou falando que então, mesmo que eu tenha uma trigger delete ali, uma trigger delete que valida para não deixar para não deletar o registro, via SQL ele vai deletar. Ele não valida nada, ele passa reto, né? Então, é muito arriscado eu dar um acesso, né? Um acesso aberto aí para um acesso DBA, né? Um acesso full para um usuário externo, porque eu posso estar gerando um problema gigantesco. Aí meus dados começam a ser alterados do nada, aí não entra na auditoria, é, começa a deletar registros, sumir registros, que às vezes pode ter um erro da aplicação externa. E aí começa a acontecer um monte de inconsistência no banco de dados e você não sabe o porquê, né? Ah, mas eu vou colocar uma trigger, né? Aí vem aquela. Aí vou colocar uma trigger para fazer auditoria. Não vai funcionar, porque eu não dispara a trigger. A trigger não é disparada a trigger ODBT não é disparada. Aí eu teria que criar uma trigger, né, usando uma injeção via Java, né? Tem um processo que eu faço, eu crio uma trigger usando o Java, e aí você consegue fazer isso dentro da minha aplicação usando pelo SQLS. É possível fazer? É possível. Mas imagina, você tem que pegar as triggers do produto, como você vai fazer isso? Você não vai fazer, não tem como. Então, isso gera um risco muito alto para a sua aplicação. Então, por isso que eu falo, já corta de cara, não faça inserção, alteração, qualquer tipo de manutenção de dados via ODBC. Então, isso automaticamente, quando eu liberar qualquer acesso, qualquer usuário via ODBC, por segurança, por segurança, eu tenho que ter o acesso somente de select. Então, é só de select. Então, eu não posso criar uma coisa Deus dará. Então, eu vou ensinar isso para vocês como eu faço isso. Então, primeira coisa, né, eu tenho que entrar com o usuário administrador. André, mas como é que esse usuário é administrador? Como é que eu sei que é administrador, né? Quem participou da nossa live, lá eu expliquei para vocês como é que eu defino o usuário administrador no banco de dados. Então, o usuário administrador não é necessariamente o sysprog. O sysprog é o master, né? O SA, é o usuário master. Mas eu posso criar outros usuários administradores no banco de dados. Eu posso ter um, dois, três, quatro usuários administradores. Incluir o usuário com um pouco menos de recursos ou mais recursos, né? Isso faz parte da gestão de segurança do meu ambiente. Então, é um ponto importante, é isso. Então, primeiro ponto, a gente tem que saber isso. Depois, né, eu vou conectar com o meu banco e vou definir as minhas permissões, né? Então, como é que eu faria isso, né? Então, eu poderia simplesmente, né, fazer uma permissão, que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou até colar um negócio aqui, ó. Eu poderia fazer uma permissão assim, ó.
grant DBA to, no caso que meu usuário aqui, ó, inova to inova, né? Grant resource, né, os recursos to inova. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um acesso DBA, né, para o meu usuário. Isso aqui eu vou fazer quando? No momento em que ele for um administrador, mas jamais quando eu for liberar para um acesso via ODBC numa aplicação externa. Então, muita gente simplesmente faz isso aqui, pega um usuário, cria um usuário e dá um DBA para o usuário, com acesso full, acesso a todos os objetos, acesso para liberar permissão, acesso para fazer grant, fazer revoke. Isso aqui faz isso. Quando você faz um grant DBA, eu estou dando o mesmo acesso do SysProgress. Ele pode fazer revoke, pode fazer grant, ele pode fazer qualquer coisa. Então, isso aqui, para um usuário que não é administrador, eu não posso fazer diretamente assim. Jamais. Então, por que eu falo isso? Porque isso aqui, às vezes, o pessoal pega isso, pega na dica do fórum, pega essa dica lá na documentação da TOTO e vai e mete isso aqui. Funciona? Funciona. Mas eu falo com muita tranquilidade. Vocês não têm ideia do tamanho do risco que vocês estão gerando para o ambiente de vocês. Por que isso? André, o usuário vai fazer cagada? Possivelmente. O desenvolvedor vai fazer cagada? Pode ser que sim. Só que às vezes, dependendo do drive que está gerando, dependendo da ferramenta que faz a conexão, ele manda comando inválido, tinha problema com índice corrompido, corrompe índice, bloqueia registro, gera um monte de problema no seu banco de dados. Aí depois vai fazer manutenção do banco, os índices está tudo ferrado, tem DB key is wrong, né? Quando você faz o backup, aí começa a aparecer um monte de coisa. Ah, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo inconsistência? Ah, mas eu tenho a trig, por que a trig não funcionou? Porque você está fazendo isso via o DBC. Você está ferrando, você está deixando seu banco de dados vulnerável e instável, ok? Então, continuando aqui, né? Vou colocar o menos user, vou colocar aqui o password, né? Que eu tenho que colocar, que eu tenho que ter uma senha, né? Sempre bem definida. Aqui eu tenho uma senha fácil, mas lembrando, né? Que no dia a dia a gente tem que ter uma senha forte naqueles padrões, né? É muito bem claro. Vou colocar minha senha aqui e vou dar Enter. Se, se você, né? Se o seu usuário tiver certo, se a porta tiver certa, acontece isso aqui, ó. Ele conecta o usuário com o Sysprog. O que é Sysprog? É o administrador. Ou seja, aqui eu posso dar permissão, tirar permissão, eu posso fazer o que eu quiser. Então, normalmente, né? Eu poderia fazer um create user, eu poderia fazer uma série de processos aqui dentro do meu processo, mas eu não quero fazer isso agora. O que que eu quero? Eu quero dar uma permissão exclusiva de select. Aí fala, nossa, André, mas como é que eu faço isso? Vou explicar para vocês. O processo de permissão SQL Server no Progress, ele é igualzinho quando eu dou permissão via init comando lá no SQL Server. É o mesmo processo. Qualquer DBA vai saber fazer isso de muita tranquilidade, mas eu vou dar um scriptzinho para vocês aqui, que é muito simples fazer isso. Vou explicar como eu vou fazer isso. Outra coisa importantíssima. André, estou liberando acesso para a aplicação lá do CRM, que ele vai poder acessar vai poder ler meus clientes, vai poder ler meus pedidos de venda, vai poder ler os meus emitentes. Aí eu vou perguntar, você vai liberar todas as tabelas para aquela. Você vai liberar todas as tabelas para aquele usuário? Não. Você tem que restringir quais tabelas você vai liberar. E isso é importante, né? Quando eu vou fazer um acesso que ele é exclusivo, que não é acesso igual esse que eu coloquei aqui, ó, que é um acesso que eu dou um DBA, né, um banco, um acesso full de administrador, eu preciso fazer a liberação tabela a tabela. Isso daria muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que gerar um script SQL para eu fazer essas permissões, né? Para me gerar essas permissões. Como que eu faço isso? É muito simples. Eu vou dar um output aqui em um arquivo, em um local. Deixa eu só fechar aqui o data.admin. Vou dar um output aqui num arquivo .sql e eu vou criar um programinha.p, né? Vou até salvar aqui para não perder, porque isso aqui eu já dei um copy aqui. Deixa eu colocar aqui no e em nova academia. Deixa eu pegar aqui em nova academia. Live.
ODBC. Tá aqui, vou salvar aqui dentro, né? Gera script SQL, permissão, né? Então, salvei aqui. Beleza. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou fazendo o seguinte, eu dando um for each, o banco de dados treino, estou mexendo no banco de dados treino, em todas as tabelas, né? Eu coloquei aqui, né? Que o file number, né, é maior que zero, isso aqui para me pegar só as tabelas progress, e o file num menor que 2000. Isso aqui é só uma segurança, eu poderia dar um file aberto, eu não poderia, e eu teria que fechar aqui na minha clause where, né? File name, o file name tem que ser menor que começa com nota, e isso e aquilo, assim, eu tinha que ter um filtro, né, das tabelas que eu vou liberar, um select in, ou enfim, um for each com a lista de um TXT, de uma tabela que estaria no Excel. Poderia fazer de várias formas para me liberar permissão somente nas tabelas que a aplicação vai acessar. Por que eu estou falando isso? André, mas é somente leitura. Mas a aplicação externa vai ter acesso ao seu balancete, vai ter acesso à sua base de cliente, à sua base de pedidos, vai ter acesso ao seu movimento de estoque, à sua contabilidade. Então, eu tenho que garantir que quem está acessando vai acessar somente o que ele precisa. E aí eu vou gerar, né, o meu for each aqui, para quem é desenvolvedor Pro, que é tranquilo, filtrando aqui, né, as tabelas, né, que eu quero, ok? Aí eu poderia filtrar para file name, poderia colocar um CSV, dar um import e fazer só o que está naquela TT, filtrar só o que está naquela TT, enfim, tem várias técnicas aqui para me filtrar as tabelas. E depois é muito importante, né? Estou dando um put aqui, ó, grant é para dar permissão. Aqui é importante, o que que eu quero dar de permissão para o meu usuário, né? Então, assim, select, update, insert ou delete. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, eu não quero fazer insert, update e delete para o banco de dados. André, isso aqui é para o DBC? Isso aqui é para o DBC, para JDBC. Qualquer conexão que vai conectar via banco de dados no Progress, usando SQL Server de forma externa, seja JDBC, seja ODBC, essas permissões elas são iguais, tá? Essas permissões elas são únicas. Então, eu vou dar permissão somente de select, ok? Então, definição select no file name para quem? To quem? O que é isso aqui? Qual usuário que eu quero dar permissão? Nesse caso, eu estou dando permissão para o usuário chamado Inova, que eu criei agora recentemente via DataAdmin. Muito bem, como é que eu faço isso? Vou dar um F2, né? E vou rodar. Rodou, ele criou aqui, né? O meu script. Então, para me saber se ele deu certo, eu vou vir no meu bloco de notas aqui, no Notepad++, vou dar um Open e vou abrir o meu arquivo só para garantir que ele fez certo, que ele gerou e fez tudo certinho. Então, veja que interessante. Deixa eu só colocar aqui o nome do arquivo. Dá um Open, né? Olha o que ele fez aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando permissão de select para todas as minhas tabelas. Ah, André, mas eu não queria essa tabela aqui. Não tem problema, vem que tira. Esse aqui é um script que eu vou rodar posteriormente no ProEnv. Aqui só gerei o meu script. Aqui eu fiz o banco treino, mas podia ser do seu banco MGCAD, do seu MGMove, podia ser do seu banco MS5, ou MSMove, MSCAD, enfim. Poderia ser qualquer banco seu, você poderia liberar só para um grupo de tabelas ou para o banco inteiro, igual eu fiz aqui, né? Como eu não coloquei nenhum critério de nome, ele pegou o banco inteiro e gerou o processo. Esse caso, né? Lembrando que eu estou gerando permissão exclusivamente para select. Se eu quisesse outras permissões, eu teria que colocar aqui, via vírgula, update, delete, enfim, as permissões que eu quero dar para aquele usuário. Feito isso, pessoal, é muito simples, tá? Eu tenho que executar esse parâmetro. Para executar esse parâmetro é muito simples. Vou copiar uma linha aqui e vou colar aqui rapidamente, que é muito simples, tá? Então, o que que eu vou fazer, né? Para me executar esse parâmetro. Eu vou rodar um script para ele fazer o que eu chamo de leitura, né, do meu processo. Então, basicamente, no meu ProEnv, né, vou dar um quit, nossa, um minutinho, colocar um ponto e vírgula, vou dar um quit aqui,
sair do meu processo, eu vou rodar um comando basicamente assim, ó. Ó, então, ó, aqui, o que, que é isso aqui, ó? Eu vou colocar um SQLesp -share, né? Aí eu vou colocar em file, em file, eu vou colocar o caminho do meu arquivo aqui, ó, que é o read write SQL. Eu vou até pegar essa linha aqui, eu posso jogar primeiro fazer no Notepad. Vou jogar aqui no Notepad. Vou monto a linha aqui para ficar mais fácil, né? Aí eu vou colocar o caminho do meu arquivo, onde eu gerei o meu arquivo, que é esse arquivo aqui. Vou modificar aqui, ó, em file, né? Aqui tem que colocar o caminho. Aí, onde que eu quero gravar o report, colocar c2.barra temp, né? O report txt. Aqui, -db, vou colocar meu banco treino, a porta 5150, né? A porta 5150. Meu host, né? Zeus, quando eu estou trabalhando. Meu user, né? Lembrando que tem que ter um user, né? Tem que ter um user administrador. Vou colocar aqui o sysprogress. E a senha, né? Já vou colocar a senha aqui. Vou colocar a minha senha, que vai ser minha senha que eu defini que é inova. Tá aqui, ó, inova. Então, muito bem, fiz isso daqui. Vou copiar. Agora sim, eu vou rodar isso aqui no meu Proemp, tá? Então, vou tirar tudo isso daqui e vou colar a minha linha nova. Ó. Então, tá aqui, ó, bonitinho. E vamos dar um Enter. Então, o que que ele fez? Ele executou, ele fez todo o processo e agora eu vou aqui no meu tempo e vou ver se deu tudo certo, né? Porque ele gera um report, né? E no meu tempo ele vai gerar um report. Então vamos ver aqui, né? Ele repõe um report txt. Então, ó, tá em branco, quer dizer que não gerou erro. Então, tecnicamente, o meu select funcionou, né? Meu select funcionou. Então aí eu posso, né? Depois tem comandos que eu posso listar as permissões, eu começo, eu consigo fazer, como é que fala? é, Verificação, né, de como acessar, listar essas permissões, mas eu não vou ver isso agora, tem isso no cabeça da Progress, é só pesquisar no Google, tem comando para fazer um select no objeto, para você entender quais são as permissões dadas, que não tem permissão, mas enfim, o que eu estou dizendo com isso aqui? Eu gerei o meu script, né? Gerei o meu script, de permissão. Aqui podia ter update, podia ter uma permissão de leitura, podia ter leitura, não, podia ter a permissão de delete, podia ter outras permissões, né, aqui dentro. Lembrando que as permissões são as mesmas permissões do SQL Server. Pronto, rodei meu script de permissão nas tabelas que eu quero dar permissão, isso é importante, né? Lembrando mais uma vez, nas tabelas que eu quero dar permissão. Hoje, os administradores do ambiente, os gestores, têm muita mania de, vai lá, libera tudo, né? Às vezes ele não tem a noção do estrago que ele pode gerar o seu ambiente, né? Se ele liberar tudo. E eu falo isso, não é nem questão de confiar ou confiar, não confiar na pessoa. É que às vezes a pessoa usa uma ferramenta, e essa ferramenta, como ela já tem, ela está com acesso de administradora, está com acesso superior, essa mesma ferramenta pode gerar incompatibilidade, inconsistência no seu banco de dados. Principalmente ferramentas aí que às vezes não são homologadas com Progress, que às vezes conecta o DBC, mas não é nem homologada. Ah, mas conecta o DBC? Conecta, mas não é homologada. Sendo homologada, pode gerar problema com a sua plataforma. Muito bem. Então, passamos, né? Fizemos um processo importante, dimos permissão na nossa tabela, conectamos nosso usuário, e aí, é claro, né? Agora eu tenho que conectar, criar ao DBC. Feito tudo isso. Então, André, criar o DBC é de menos, né? É de menos. Fiz a conexão ao DBC. Então, qual que é o ponto importante? Eu vou, né, ter que instalar, eu tenho que criar a conexão do DBC. Um ponto importante, né, que é muito questionado, para mim, instalar, criar uma conexão ADBC, seja no seu servidor, seja na máquina do usuário, seja em qualquer lugar, eu preciso ter o drive ODBC instalado. Então, lembrando que aqui dentro da instalação do Progress, seja do Progress 11, do Progress 12, qualquer ambiente, eu tenho aqui uma pasta install, né? E aqui dentro da pasta install eu tenho uma pastinha chamada ODBC. Então, aqui dentro, ó, eu tenho os instaladores, que é o DBC Setup e Data Science DBC Setup. Então,
Se faltar o drive, é só dar dois cliques, né? Posso instalar esses dois. Instalo esse, depois instalo esse. Que ele vai criar os drives na máquina para você, tá? Esse aqui é do Progress 11. Se eu for aqui, ó, no Progress 12, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Progress, DLC 21.2, ó. Install, deixa eu achar o install aqui. Install, opa, calma aí. Install, cadê? Aqui, ó, install. Dentro do install tem ODBC. Dentro do DBC, né? SQL ODBC setup. Veja que aqui naquele outro instalador não tem, mas esse instalador que já resolve, tá? É só usar, pegar esse instalador, executa, que ele já vai criar o drive, né? Instalar todos os drives na máquina. André, mas eu tô lá na máquina X. Naquela máquina não tem o Progress. Eu preciso instalar o Progress? Não, não precisa instalar o Progress. Só o client já é suficiente. Então, isso a gente às vezes tem. Eu já tive no passado aí, a gente usava até alguns portais feitos em HTML, CSS, JavaScript, né? A gente fazia conexão via o DBC para consultar alguns dados de clientes, fornecedores. É isso. Lembrando, né, que isso é passado. Hoje, por boas práticas, vou fazer qualquer interação com o banco de dados Progress, API. API, API, grave isso, pessoal. ODBC e último dos últimos casos. É só em caso de necessidade maior, ok? Então, tá aqui o instalador. É só instalar em qualquer máquina, qualquer ambiente Windows, que você vai ter acesso ao DBC. André, preciso criar o DBC lá no Linux. Tem um Cabase da Progress, né, que ensina como instalar o Drive ODBC no Linux. Tem um Drive ODBC por Linux. Você consegue instalar um Drive ODBC no Linux, inclusive funciona. Já conectei o DBC no Linux e funciona, tá? Se tiver alguma aplicação que roda no Linux, um PHP, um Tomcat, dá para instalar e configurar o driver DBC do Progress no Linux, ok? Então, muito bem. Vamos andar com isso aqui. Beleza, instalei o Drive. André, como que eu sei que o Drive está instalado ou não? É simples. Na hora de criar a ODBC, você vai ter ou não, né, acesso ao Drive. Então, qual o acesso ao DBC? Lembrando, né, quando eu disse para vocês, a gente tem o DBC 32 bits, 64 bits, né? Então, eu posso criar nos dois drives para não ter problema, tá? Vai depender do progress. Se o seu progress for 32 bits, 32 e 64. Eu, para não ter erro, eu crio nos dois, porque aí você já tem compatibilidade com os dois ambientes, ok? Então, vou integrar no meu DBC 32 bits e vou, né, ou 64 bits, aí vai depender, e vou criar, né, um banco de um meu drive. Lembrando que eu vou dar um ADD aqui nos meus drives, eu vou ter aqui o drive do meu Progress. Veja que aqui eu tenho, ó, Progress 11.7, né, Protocol Drive, o OpenEdge 11.7 Drive. Qual que é a diferença desse drive para esse drive aqui, né? Ele é muito semelhante, tá? Esse daqui é um drive que ele é criado exclusivamente para o data server, né? Ele foi criado para o data server, mas ele funciona também, né? Tanto esse como esse funciona, tá? Aí é mais uma questão de decisão. Os dois funcionam, os dois têm a mesma performance, não vai mudar nada, tá? Veja que esse aqui eu usei o OpenEdge 11.7 Drive. Mas para não ter isso, você não ter nenhum problema, vai usar sempre esse drive aqui, ó, o 11.7. Ou no caso do 12, né? Se eu tiver aqui no 64. André, mas por que o Progress o drive do 12 não apareceu aqui para mim? O drive do 12 não apareceu para mim porque o meu Progress, que eu instalei, o Progress 12, é 64 bits. Então não habilita na ODBC 32 bits. Então se eu abrir aqui, vou abrir aqui minha ODBC 64 bits, ó. ODBC 64 bits. Vou dar aqui em System DSN. Vou dar um ADD. Olha, aqui ele já tem o drive 12.8. Mas por quê? Por causa da versão do Progress, né? Então, isso é importante, né? Porque as pessoas ficam perdidas, 32, 64, né? Então, eu tenho que saber, o drive que eu instalei, é de qual versão do Progress? É do Progress 64 bits? É do Progress 32 bits? Isso, inclusive, algumas plataformas, eu tenho que ter um cuidado, que às vezes a plataforma só tem acesso ou suporte a 64 bits, não tem suporte a 32 bits. Então, às vezes eu tenho que ter esse cuidado, que às vezes eu criei uma instalação em 32 bits
e 64 bits no retorno. Para não ter erro, né? Eu escrevo na plataforma que eu tenho maior credibilidade, que é 64 bits. Normalmente eu tenho 64 bits, eu vou ter acesso com 32. Então, eu tenho que sempre usar. Mas lembrando que vai depender da versão do drive que você instalou, né? Então, nesse caso, está aqui em 64 bits, porque o meu Progress é 64 bits, no 12.8, ok? Então, vou cancelar aqui, vou fazer agora um passo a passo de como configurar um ODBC do meu banco de dados Progress. Então, como é que eu faço isso? É muito simples. Aí você vai dizer, nossa, André, mas eu vou conectar via JDBC, usando a conexão wireless de JDBC. Eu preciso configurar um DBC? Não. Mas todos aqueles passos que eu fiz anteriormente de criar o usuário, permissão, os conceitos permanecem os mesmos, não muda nada. Eu tenho que seguir esse passo a passo, senão eu não vou ter sucesso. Principalmente a parte de segurança. Gente, o pessoal brinca com segurança. Segurança não se brinca. Segurança, seja no banco de dados, seja no sistema, seja no seu ambiente de trabalho, seja no trânsito, seja onde for. Segurança não se brinca, principalmente no seu banco de dados. Segurança é algo muito sério que precisa ser levado com muita cautela, precisa ser levado com muita rigidez e não pode deixar a porta aberta para que outros softwares, outras pessoas consigam acessar dados indevidos, gerar inconsistência, uma série de problemas aí, se você não tiver uma boa gestão, que vai causar no seu ambiente. Muito bom. Então, como criar uma conexão ao DBC. Depois que eu fiz todo o setup, preparei, criei o usuário, dei permissão, defini o usuário, é simples, eu vou só adicionar agora o meu processo, minha conexão ao DBC. Lembrando que eu tenho a user DSN, Data Service Name, que é o System Data Service Name. Então, se eu quero que isso seja acessado por qualquer usuário logado, eu tenho que colocar aqui no System Data Service Name, né? Se eu criar aqui no User Data Service Name, esse data search só vai ficar disponível para o usuário local, que está logado na máquina. Outro usuário não consegue enxergar seu DBC, ok? Então, vou aqui em System Data Service Name e vou dar um ADD. Beleza, vou dar um ADD, lembrando que eu vou fazer conexão com o meu banco de dados Progress. André, não apareceu o drive aqui para mim do Progress. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha pastinha do Progress e instalar o meu drive ODBC. Não apareceu, eu tenho que instalar. É simples assim, ok? Então, dando sequência aqui, então vou escolher meu drive, o Progress OpenEdge, nesse caso o Progress 11, ou poderia ser o Progress 12, a versão do Progress não vai fazer diferença. Eu vou dar um Finish, né? Deu aqui. Aí ele vai pedir algumas informações extremamente importantes. Primeiro, o Data Source Name. Esse Data Source Name é quando você for fazer a conexão, você tem que referenciar esse Data Source Name. Mas qual nome você vai dar? Qualquer nome. Esse nome não precisa ser igual ao nome de banco de dados. Eu posso chamar aqui, por exemplo, né? De Inova, meu data science name. Aí, banco treino, né? Chama aqui, ó, banco treino, treino, Inova, academia, né? Então, hostname, que é importante. O que é o hostname? É o mesmo hostname que eu tenho aqui no meu PF, né? Então, aqui tem meu PF, é o nome do meu hostname. Qual é o meu hostname? Tá aqui, ó. É o menos H. Então, é Zeus, né? Então, vou pegar aqui, vou voltar aqui. Nesse caso, é Zeus. Ou o IP, tá? Às vezes eu não tenho um nome, mas eu tenho IP. André, o IP é o nome. Aí é questão mais de como você gerenciar a rede, pode ser o nome, pode ser o IP. Dependendo da rede, tá? Isso é importante. Com algum problema de DNS, com algum problema, pode ser que não resolva o nome. Aí você tem algum problema. Aí eu sugiro que você coloque o IP, né? Às vezes pode ter um problema de DNS, pode ter algum problema aí na rede, que ele não vai conseguir resolver pelo nome, pelo hostname. Aí pode colocar o IP no lugar que está na mesa, ok? O port number, né? O port number, que eu falei para vocês, é a porta do broker, né? Relembrando que a porta do broker não necessariamente pode ser essa, porque eu posso ter o broker SQL. Então, por isso eu tenho que dar uma olhada lá no meu gerenciador do banco de dados. Se eu não tiver acesso, eu tenho que confirmar isso com o DBA ou com o administrador do sistema, né? Se eu tenho uma porta exclusiva com o broker SQL. Porque se eu tiver uma porta exclusiva com o broker SQL, a porta Progress não vai funcionar,
ok? Isso é extremamente importante. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou colocar minha porta, 5150. Database name, pessoal, isso aqui é importante, tem que ser igualzinho, tá aqui. Não pode ter maiúscula, minúscula, nada. Tem que ter, se for a primeira maiúscula, tem que ser igualzinho, você cadastrou lá no seu sistema. Por quê? No Windows às vezes funciona, mas quando você cai no Linux, se você diferenciar uma letra, um P, um T maiúsculo, qualquer letra, ele vai dar problema, ele não vai encontrar o banco de dados. Então, tem exatamente igual é como está cadastrado aí no seu ambiente. Não pode mudar a letra, maiúscula, minúscula. E o User ID, aqui é muito importante. O que é esse User ID aqui? É o usuário que você concedeu a permissão. No nosso caso, aqui é o usuário Inova, né? A gente deu permissão no usuário Inova. É um usuário que não é administrador, mas tem permissão de select no meu banco de dados, né? Então, até um ponto, né? Você saber que se o seu usuário funcionou, né? Como que eu faço o teste, né? Então, eu posso vir aqui, ó. Eu vou conectar meu banco de dados, né? Vou conectar meu banco de dados com o meu usuário, né? Nesse caso é Inova. A senha, eu tenho ela aqui, é Inova Academia, tá aqui, ó, senha, Inova Academia. E aí eu vou, né, password Inova Academia. Opa, coloquei um A mais, deixa eu tirar aqui. E aí eu vou fazer um teste, né? Como que eu sei que deu certo, né? Eu posso dar um select, né, em qualquer tabela, select asterisco vou pegar aqui no meu script uma tabela qualquer, né? Vou pegar a tabela, por exemplo, é, order, tá aqui, ó, order. Então, select asterisco from order e ponto e vírgula, que é o finalizador, vou dar enter. Então, então o que que vai acontecer, né? Aí ele falou assim, pô, ó, ele não encontrou, né, inova.org. Por que inova.org? Por causa do meu, do DBA, né? Então, nesse caso, é pub ponto, né? Tem que usar sempre o DBA, né, para ele referenciar, a minha tabela. Então, ó, veja que eu dei um select, coloquei pub ponto, olha, ó, pumb.org, que o pumb é o DBA, né, padrão do Progress, tá? Então isso é importante. Qual que é o DBA, né, padrão quando eu crio uma versão do zero? É pumb. Pumb ponto a tabela. Então isso é outra coisa também que muita gente às vezes não sabe disso, né? Às vezes tem dificuldade para referenciar a tabela via ODBC ou via JDBC, né? Então isso aqui é importantíssimo. Então veja que meu DBA, né, meu AL, né, do banco, né, que ele cria por default, chama pub. Então pub, né, ponto tabela, e ele retornou para mim que meus registros. Ou seja, a meu, o meu, o meu, o meu, o meu processo funciona, né? Funciona. Então, ele retornou muito bem. Aqui já está no processo aqui de paginação, ó, vejo que já pediu para retornar a próxima página. E ele funciona legalzinho. Ou seja, minha conexão, minha permissão funcionou. Se eu tivesse qualquer problema de permissão e não retornar de registro, ou seja, não adianta eu continuar, né? Não adianta eu continuar. Então, tá paginando aqui, ó. Vou dando Y aqui até acabar, ou de um Ctrl C aqui que ele finaliza, né? Então, ó, finalizei. Vou conectar de volta meu banco. Veja que eu conectei com. Não agora. Olha, isso é importante, tá, pessoal? Eu não conectei agora com o usuário administrador. Eu conectei com o usuário que eu acabei de criar e com a senha, né? Então, às vezes, a pessoa faz o teste com o administrador. O administrador não adianta eu fazer o teste com o administrador. Por que não adianta? Porque eu tenho que testar, né, com o usuário que estou dando permissão. Inclusive aqui, se eu tivesse uma tabela que eu não teria dado acesso, eu teria que fazer um select nela para garantir que realmente ele não teria acesso àquela tabela. Ah, vou dar um delete, vou dar um update, porque ele não pode deixar eu executar é, outros scripts fora daquilo que eu dei permissão. Se isso acontecer, tem algo errado. Como que eu valido isso? Por aqui. É o melhor lugar. Ah, mas dá para me conectar no DB River, dá para me conectar em outro editor SQL para fazer isso? Dá também, funciona, né? Você pode conectar lá via ODBC ou via JDBC e testar isso. Funciona também, tá? Você pode usar um editor aí SQL. Isso daqui prova aquilo que eu falei para vocês, né? É, Se eu não tenho uma segurança bem definida, bem clara na minha tabela, qualquer usuário conecta meu banco de dados e faz um extrato.
né? Faz um estrago. Então, por isso que eu tenho que pensar em permissão, tenho que pensar em segurança, tenho que pensar em acesso, né? Aos meus registros do SQL Server, como isso é gerenciado dentro do meu ambiente. Muito bem. Então, mais uma vez, né? Eu fiz meu select. Eu vou só fazer uma coisa aqui, ó, só para ver. Ó, se eu quero direcionar isso aqui para saída de texto, eu posso colocar aqui, por exemplo, temp, né? Temp barra order ponto txt, né? Ele vai direcionar, né, a minha saída para um ambiente, tá? Isso aqui, né, é um processo que às vezes funciona, às vezes eu dei uma exceção aqui, mas eu não vou ver isso agora, tá? Que deve ser por causa do barra barra aqui que ele se perdeu. Eu teria que estar dando um enter aqui, tá? Faltou ponto e vírgula. Beleza. Bom, funcionou. Muito bem. Vamos lá. Então, testei, funcionou minha conexão, já sei como é que eu faço para testar. Agora, eu vou realmente, agora tenho certeza que eu posso continuar com o meu DBC. Então, tá aqui, meu user ID. Por que que eu falei agora? Porque eu parei, eu estava aqui vendo, eu fui lá testar, porque eu fui validar que meu usuário é válido. E às vezes fica dando um erro progress e um erro ADBC, o cara fica tentando, mas a senha está errada. O banco de dados, o usuário não está conectando e o cara fica perdendo tempo aqui na questão do DBC. Então, antes dele ficar aqui tentando, perdendo tempo aqui, batendo cabeça, ele tem que vir aqui e testar, né? Isso dentro do ProEnv. Se eu não, se isso não funcionou, não adianta eu querer continuar. Se eu der esse comando aqui com o meu usuário, com minha senha, não funcionar, não adianta querer configurar o DBC ou a JDBC, o acesso via DBC, que você vai ter problema. Você não vai conseguir avançar. Então, dica, né? Vou configurar uma conexão ADBC. Vou configurar uma conexão JDBC. Ah, mas o DBA falou para mim que já está configurada a permissão. Eu não preciso fazer a permissão. Você não precisa, ótimo, já tem um DBA, já tem um administrador de fiz para você. Ah, você não tem um DBA, você mesmo tem que fazer. Beleza, então você vai ter que vir aqui e fazer aquele passo que eu te ensinei. Mas eu quero saber se realmente está funcionando. Como que eu faço isso? Via ProEnv, né? E com o SQLF aqui conectando meu banco e dando um select. Muito bem, né? Então, aqui, lembrando que aqui importa qualquer comando SQL que o meu banco de dados vai interpretar e vai executar e vai retornar para mim. Então, é muito semelhante aí com os comandos do SQL Server, bem uma coisa ou outra que muda, mas insert, update, delete, grant, é exatamente igual. Revoke, né, para remover a permissão, né, que eu posso dar, né, mas eu posso remover também as permissões, né? As permissões de leitura, escrita, eu posso fazer um revoke também, né? Que é uma opção depois. Eu dei, eu quero tirar, então eu posso manipular essas permissões à medida que for necessário. Bom, muito bem. Então, já testei minha senha, agora eu vou vir aqui e vou fazer o teste. Vou colocar aqui meu usuário, que meu usuário é Inova, né? Inova. Vou dar um teste connect primeiro, né? Claro, ele vai pedir aqui a senha, ó. A senha é Inova Academia. E pronto, né? Se eu não errei a senha, ele vai conectar. Se eu errei a senha, vai dar um erro, eu tenho que redigitar a senha, né? Então, ó, provavelmente eu errei a senha. Vou redigitar a senha aqui de novo. Inova Academia. Ó, vamos lá. Vamos fazer o teste. Se não tiver nada errado, vai funcionar. Ah, André, não funcionou. Ou digitei a senha errada, ou aconteceu, ou a porta está errada, alguma coisa não foi seguida. Ou não tem permissão, ou o usuário está errado, alguma coisa está errada. Mas veja, ó, conexão estabelecida. Ou seja, todo o meu passo a passo funcionou. Simples assim. Então, pessoal, veja que criar um ODBC no Progress, fazer com que o ODBC no Progress está além de criar o DBC. Então, muita gente acha que não, é só criar o DBC, eu sei fazer. Não, não é só criar o DBC. Eu tenho uma série de questões de parametrização, de segurança, de especificação do que eu vou acessar, o que eu não vou acessar, que isso vai gerar, né, um trabalho de qualidade. E outra coisa, de novo, não recomendo fazer a atualização de dados via ODBC.
André, mas é meu banco específico lá, minhas tabelas que eu só uso para aquela aplicação lá do e-commerce, não usa para mais nada. Tudo bem, tá? Nesse caso, tudo bem, é uma aplicação isolada, é só para aquele caso do e-commerce, ou é só para aquele sistema lá o pessoal usa muito do sistema de logística, do WMS. Mas a tabela é só daquele caso. Ah, mas é uma tabela que eu uso dentro do TOTO DataSul e eu quero ficar gravando, atualizando? Não, jamais. Por quê? Porque você vai ter problemas com o seu ambiente. Principalmente a questão que eu já falei, de lock, de bloqueio de registro, usuário preso e as triggers que não são disparadas. Então, isso é extremamente crítico, tá? Então, assim, cara, banco do produto, esquece. Isso é crime eu fazer isso. Eu fazer um update, uma tabela do produto, fazer um insert, sem contar que eu tinha que usar, já tinha que usar API, usar BO, né? Se eu já fiz um insert direto, já fiz um update direto, já estou cometendo um crime, né? Eu vejo muitas pessoas que fazem isso, mas, cara, foge todo e qualquer regra de boas práticas, de boa conduta, né? Fazer as pessoas fazem, às vezes por necessidade, porque precisou naquele momento, é o que tinha, é o que sabia fazer, mas quebra qualquer regra de auditoria, né? Algumas empresas são auditadas, tem auditoria da SOX, tem auditoria da ISO, ISO 14, ISO 15.000, INC, tem auditoria da 21.000, da 27.000, algumas ISOs, né, de segurança, tem várias, tem o SOX. Então, uma empresa, quando ela é auditada, cara, isso é RNC, não conformidade, e é uma responsabilidade grave. Isso não passa, né? Eu já participei de 1% de auditorias, principalmente SOX, né? De preparação do ambiente da TASU para atender às normativas do SOX. Em multinacionais, para quem não sabe, né? Algumas multinacionais, principalmente americanas, são auditadas aí pelas auditorias SOX. SOX é sabendo Oxley, para quem não sabe, né? Que garante a formação dos dados. Então é muito crítico esse tipo de acesso ao seu ambiente. Então, use, né? Mas use com sabedoria. Use com sabendo o que está fazendo, né? A ignorância, né? Cria armadilhas gigantes. Eu já vi dentro de empresas coisas que eu falo, meu Deus, quem que fez isso? Por que fizeram isso? E às vezes quem está lá atualmente não sabe. Por que que não sabe? Porque ele chegou, foi contratado, é recente na empresa e aquilo já estava lá. E às vezes em cima daquilo lá já tem uma plataforma gigante rodando, já tem um monte de coisa, já tem. E ele não consegue mais tirar aquilo assim de forma simples e rápida. Então a gente tem que ter um cuidado gigante, a gente tem que usar com sabedoria, com cautela, para que o conhecimento seja o seu direcionador. Essa frase é importante. O conhecimento seja o nosso direcionador, que o conhecimento seja o nosso direcionador. Então, quando a gente conhece, a gente toma decisões sábias, a gente não implementa coisas que vai gerar risco, tanto para o meu banco de dados quanto para a organização, né? Porque quando eu coloco meu banco de dados em risco, eu estou colocando a minha organização em risco, eu estou colocando o grupo empresarial em risco, eu estou colocando, inclusive, a saúde até financeira da empresa em risco, porque tem pessoas que roubam dados, a pessoa pode ir lá deletar um banco de dados inteiro, pode deletar uma tabela inteira, e isso gerar prejuízo gigantesco para a organização. Muito bem, pessoal, estamos chegando no final da nossa live. Primeiramente, gratidão por vocês que estão aqui comigo, por vocês que acompanham a gente toda quarta-feira. Tenho aqui aquelas pessoas que já batem carteirinha, que estão com a gente quase toda quarta-feira, né? Está aqui com a gente basicamente sempre, né? Eu agradeço as pessoas que nos seguem, as pessoas também que nos assistem aí depois na Nova Academia, aqueles que não puderam estar aqui, mas com certeza vão lá, vão acessar o vídeo, vão assistir a live. Aí eles nos chamam aqui no WhatsApp, André, assisti sua live, foi legal, que bacana, olha que conhecimento bacana. Então, eu recebo feedback, isso é uma coisa que me motiva muito a continuar a estar aqui toda quarta-feira, né? O feedback das pessoas que assistem nossa live e realmente dá um retorno, fala, que legal, que conteúdo, que valor, olha que quanta coisa bacana você entregou. Eu fico feliz de ouvir isso. Isso é um motivador
para a gente manter as nossas lives gratuitas. E, claro, né? Você que está aqui, que conhece aquele amigo, que conhece aquele colega, o seu gestor, leva essa notícia lá para ele, falou, ó, tem uma live lá da Inst, da Nova Academia, é gratuito, é quarta-feira, não paga nada, é conhecimento de graça e com conhecimento de valor, não é qualquer conhecimento. Quem está aqui com a gente sabe o que eu falo aqui, o que eu trago aqui para vocês, você não encontra em qualquer fórum, você não encontra em qualquer vídeo, você não encontra em qualquer lugar. Aqui é conhecimento diferenciado, é conhecimento de valor. E convide aí os amigos, convide o colega, convide aquela pessoa aí que você sabe que precisa estar aqui. Por quê? Porque ele tem deficiência desse conhecimento. Ele tem deficiência disso, ele precisa crescer. E o crescimento só se faz com conhecimento. Outra frase importante, hoje eu estou inspirado, né? Crescimento só se faz com conhecimento. É fato. É raro os casos de pessoas que cresceram sem base técnica, sem base teórica, sem conhecimento prático, sem conhecimento efetivo daquilo que se faz, daquilo que precisa ser feito. Então, conhecimento é a base do crescimento, é a base da evolução, é a base do sucesso. Pessoal, mais uma vez, gostaria muito de pedir para vocês um feedback. Queria deixar também para perguntas, né? Se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Tiver alguma dúvida, fique à vontade, digite aqui no chat que eu vou responder as dúvidas de vocês. E poder colocar um feedback também. Não gostei, papo muito chato, ou adorei, foi muito top, valeu o conteúdo. Ou dúvida relacionada à plataforma, Nova Academia, alguma dúvida pontual, pessoal, pode colocar aqui. Vou dar agora 5 minutinhos para a gente responder essas dúvidas. Se não tiver dúvida, eu vou encerrar a live já e aguardo o feedback de vocês, tá bom? Pode escrever. Se ninguém escrever, eu vou entender que todo mundo já está legal, todo mundo entendeu, ou vai rever a live depois, vai assistir com mais calma e vai repassar. Lembrando que esses scripts que a gente usou aqui hoje, a gente vai disponibilizar lá um TXT lá na Nova Academia. Então, vou colocar esse TXT lá. A gente vai ter acesso a esse conteúdo para a gente ter, né? Tanto esse fonte, né, que eu gerei aqui de exemplo, que é uma fonte que a gente criou para gerar as permissões de forma automatizada, mais essas linhas de comando, a gente vai estar lá, subir isso lá na Nova Academia para que vocês possam ter esse fácil acesso, possam consultar e, é claro, gerar valor aí no dia a dia de vocês. Muito bom. Então, como ninguém tem dúvida, pessoal, gratidão, muito grato aí pela presença de vocês. Uma excelente e maravilhosa noite, uma excelente quarta-feira. E não esqueça, marque aí na agenda de vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, live gratuita da Inova Academia. Conteúdo de valor, conteúdo de crescimento, conteúdo que vai fazer você ir para outro patamar, ir para outra realidade aí de crescimento, de história, de inovação e tem muita coisa boa, tá? Então, na nossa plataforma já tem outras lives que a gente fala de segurança, fala de PES-OE, a gente fala de ODBC, a gente fala de configuração de ambiente, fala de banco de dados, a gente fala de segurança, tem muito conteúdo, tem muita live bacana lá na nossa plataforma e espero vocês lá e fiquem com Deus, Deus abençoe e uma excelente quarta-feira e até breve.